Pessoal, estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre uma modalidade de contrato muito utilizada na prática, tá certo? Que é o contrato de mandato. Vamos abordar um pouquinho esse tema, vamos abordar o contrato de mandato sob a ótica principalmente, né, do Código Civil, e deixamos ao final para falar um pouquinho, lógico, não sendo o foco principal desse vídeo, tá? Já deixo isso bem claro desde já, a análise do mandato judicial. Tá? Mas a gente vai falar alguma coisa sobre, fazer uma análise um pouco superficial, mas vamos falar um pouquinho. Tá certo? Galera, o que é o contrato de mandato? Bem, a sua definição, ela tá presente no artigo 653 do Código Civil, né? Olha lá como que ele regulamenta. Opera-se o mandato quando alguém recebe de outrem poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses. A procuração é o instrumento do mandato. Então, é através do contrato de mandato que uma pessoa autoriza a outra a realizar negócios jurídicos, né, em seu nome, tá certo? A praticar atos que podem gerar algum tipo de consequência no âmbito judicial em seu nome, né, no âmbito civil em seu nome, tá certo? E a procuração não se confunde com o contrato de mandato, tá certo? Um contrato de mandato, né, o mandato, melhor dizendo, é o próprio contrato em si, né? Aquele pacto que vai estabelecer, né, esse vínculo obrigacional entre o mandante e o mandatário, né, entre aquele que outorga o poder e aquele que recebe o poder. Já a procuração, ela é simplesmente um instrumento que vai concretizar, né, vai dar uma vigência prática a esse contrato, tá certo? Então é importante a gente destacar isso. Galera, o contrato de mandato ele pode ter como objeto qualquer tipo de direito, qualquer tipo de ato? Não, tá certo? Mas qualquer tipo de ato não personalíssimo, ele pode ser feito através de procurador, tá? Então, não sendo um ato personalíssimo, né, a gente tem a possibilidade aí de se exercer, né, de se realizar esse ato através de um contrato de mandato, né, representado através de uma procuração. É um exemplo muito interessante. O casamento, né? O casamento pode ser feito através de procuração, tá certo? Importante a gente destacar. Quem são as partes que constituem esse contrato? É o mandante, que é aquele que vai outorgar poderes, né? E o mandatário, que é aquele que recebe os poderes, tá certo? Aquele cara que vai atuar em nome do mandante, ele que vai representá-lo aí nos limites, nos termos especificados dentro do contrato de mandato, tá certo? Se exige algum tipo de capacidade, a pessoa que vai receber esse mandato, que vai celebrar esse mandato, tá certo? Ela precisa, né, ter algum tipo de qualificação especial, precisa ter alguma capacidade especial. Pessoal, o próprio artigo 654 do Código Civil é claro nesse sentido, tá certo? Olha lá. Todas as pessoas capazes são aptas a dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha assinatura do outorgante. Então, qualquer pessoa que tenha o livre exercício da capacidade civil, né, capacidade dos seus atos do ponto de vista civil, pode outorgar poderes, pode celebrar o contrato de mandato, né? E no caso do relativamente incapaz, né, ele pode receber poderes, né, ele pode ser um mandatário. Pessoal, o artigo 666 do Código Civil, ele trata desse tema de uma maneira muito interessante. Olha lá, o maior de 16 e o menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário. Então, o menor de 16 e o maior de maior de 16 e o menor de 18, né, chamaria antigamente de relativamente incapaz, ele pode ser mandatário, tá certo? Mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas por menores. Então, o que esse artigo fala para nós? Isso aqui a gente vai estudar daqui um pouquinho no nosso vídeo, mas se o mandatário, né, menor aqui, ele agir de forma a extrapolar os limites do mandato, a contrariar aquilo que foi estabelecido no contrato, o mandante, por ele ser, né, o mandatário ser menor de idade, não vai poder pleitear a reparação desses prejuízos, tá certo? É uma escolha arriscada que ele faz quando ele
acaba outorgando poderes para um menor, né? Quando o mandatário acaba se tornando menor aí, tá certo? Quem pode outorgar a procuração, pessoal? Quem pode ser o mandante aqui? Qualquer pessoa que tenha poderes, né? Que tenha a capacidade de exercer os seus atos na vida civil. O incapaz, ele pode? Não, tá certo? Ele não pode outorgar a procuração. O menor, ele pode? Sozinho também não, tá certo? Mas ele vai poder somente, né, o incapaz ou o menor, evidentemente aqui os dois casos, se ele for assistido, né, pelo seu representante legal, tá certo? E como que vai ser essa procuração, pessoal? Em regra por instrumento público, tá certo? Em regra por instrumento público, porque se busca garantir uma maior seriedade, uma maior segurança, melhor dizendo, dessa modalidade de contrato em razão, né, da característica absolutamente excepcional aí do mandante, né? E no caso da procuração judicial, para os amigos aí que já estão, né, trabalhando, que fazem estágio, né, que já estão aí no cotidiano forense, essa minha fala pode ter soado até um pouco estranha, porque com certeza já viram inúmeras situações onde no processo judicial o menor representado pela mãe, pelo pai, né, outorgou procuração, outorgou mandato, né, através de um instrumento de procuração, de forma particular. E isso foi válido, né? E dessa forma, realmente, né, quando a gente fala de procuração judicial, mandato judicial, é válido, tá certo? Que a procuração seja feita por instrumento particular, desde que o seu representante legal, né, assine esse instrumento, tá certo? Então, plenamente válido, plenamente capaz. Galera, quando a gente está diante de uma circunstância onde a gente vai aí tratar de um mandato, né, de um contrato de mandato que vai ser celebrado em razão da outorga de poderes para realizar uma compra e venda de bem imóvel, né, que só vai se consolidar através de instrumento público. Como que tem que ser feita essa procuração? Também por instrumento público. Nesse caso, esse negócio jurídico ele se torna solene, tá certo? E no caso dos analfabetos, pessoal, como que a gente vai ter a questão da procuração? Também por instrumento público, porque o analfabeto ele não tem a firma, né? O que seria a firma? A assinatura. Então, para que fique absolutamente assegurado que esse cara, mesmo infelizmente não sabendo ler, né? Infelizmente, é uma situação ainda que ainda vivemos dentro do nosso país, uma situação cada vez menos comum, né? Mas que ainda tem uma grande relevância, né, dentro do nosso país. Mas para que se possa garantir que esse cara tenha uma absoluta consciência dos poderes, dos limites, né, desse contrato de mandato, é válido, é lícito, né, para que ele tenha validade, que esse contrato seja celebrado por um instrumento público, tá certo? Quem pode receber, pessoal, mandato? Quem pode ser o mandatário? Conforme a gente disse, né, não há nenhum tipo de capacidade especial. E se no caso esses poderes forem passados para um menor de 16 e maior de 18, maior de 16 e menor de 18, desculpem, né? Menor de 16 anos, maior de 16 anos e menor de 18 anos, nesse caso, né, a gente viu que caso o mandatário aí, ele extrapole os limites estabelecidos no mandato, o mandante não vai poder pleitear uma reparação desses prejuízos, né? O artigo 666 que a gente comentou, ele acaba tratando. E no caso do pródigo e do falido, eles podem ser mandatários? Totalmente, não há nenhum tipo de restrição nesse sentido, porque eles vão estar tratando aqui, vão estar cuidando, né, de bens que não são deles, são bens de terceiros, tá certo? Então, não há essa proibição. Com relação à forma, pessoal, do contrato de mandato, em regra, ele não é solene. Então, ele pode ser feito de forma verbal. Inclusive, ele vai ter validade se ele for constituído, inclusive, de forma tácita. Tá certo? A gente não tem essa restrição, né? Como a gente viu também que o mandato ele acaba se constituindo, né, sendo representado através da procuração, mas mandato e procuração são coisas distintas, né? Quando a gente vai fazer a procuração, né, no instrumento particular, quais são os requisitos que essa procuração deve conter? O que é importante? Primeiro, né, olha lá o parágrafo 1º do artigo 654.
Um instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga, com a designação e a extensão dos poderes conferidos. Tá certo? Então, quando a gente vai redigir uma procuração, são esses, lógico, a gente está falando aqui de procuração para atos negociais, né? Mas são os dados que são importantes a gente constar, né? Conforme a gente já acabou discutindo um pouquinho, né? Quando a procuração ela é outorgada para celebrar um negócio jurídico que é solene, né? A procuração também tem que respeitar essa característica, tá certo? Como o exemplo que eu dei aí alguns minutinhos atrás, né? A questão da compra e venda, né? De bem imóvel celebrada por instrumento público. Olha o que o artigo 657 fala para nós. A outorga de mandato está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado. Não se admite mandato verbal quando o ato deva ser praticado por escrito. Certo? Como que pode se dar, pessoal? Né? Isso é uma coisa muito importante na prática. A transferência dos poderes que foram conferidos através do mandato. Esses poderes podem ser transferidos? Primeira pergunta. Podem. Né? Eles podem ser transferidos a um terceiro? Podem. Então o mandatário ele pode transferir os poderes que ele recebeu para uma outra pessoa? Pode. Isso aí não há nenhum problema nesse sentido. E como que vai se realizar esse ato? Através de um instrumento chamado subestabelecimento. Tá certo? Então, essa regra é algo que é muito utilizado na prática, tá certo? E a gente vai ver, né, que daqui a algum tempinho, né, daqui a alguns minutos, que pode haver a proibição também desse subestabelecimento, né, de forma que ele vai se vincular aí à validade e as consequências do negócio jurídico que foi celebrado através do contrato de mandato, né? Mas para a gente importante a gente saber agora é o seguinte, que essa transferência de poderes ela pode ser feita por subestabelecimento. E como que vai ser esse subestabelecimento? Pessoal, em regra, para o instrumento particular, tá certo? Né? Quando a gente está tratando aí, né, no contrato não solene, a gente vai estar falando do subestabelecimento por instrumento particular. Agora, a dúvida, e aqui a gente tem uma interpretação um pouquinho diferente até do que está no artigo 655, que a gente vai ler, é quando a procuração, né, o mandato for outorgado por instrumento público. O subestabelecimento pode ser feito por instrumento particular? Olha lá, vamos dar uma lida no 655 e depois a gente vai discutir um pouquinho a doutrina. Olha lá o 655. Aquele que se outorga, ainda quando se outorgue, né, mandato por instrumento público, pode subestabelecer-se mediante instrumento particular. Como que a gente vai ter a interpretação desse artigo? Pessoal, que a gente tem uma divergênciazinha na doutrina, tá? Para o Carlos Roberto Gonçalves, é possível que o subestabelecimento seja feito por instrumento particular, mesmo que o mandato tenha sido outorgado por instrumento público. Já para o Pablo Stolze, né, o que ele entende? Que é possível somente se outorgar subestabelecimento quando o mandato foi feito por instrumento particular, por instrumento público, quando o mandato por instrumento público foi outorgado opcionalmente. Se for obrigatoriamente feito por instrumento público, o subestabelecimento deve ser feito também por instrumento público. E na minha opinião, baseado aqui no enunciado 182 da Jornada de Direito Civil, essa é a regra que deve prevalecer. Olha lá. O mandato outorgado por instrumento público, previsto no artigo 655 do Código Civil, somente admite subestabelecimento por instrumento particular quando a forma pública for facultativa na integrada substância do ato. Tá certo? Então, baseado nesse enunciado, eu entendo, né, que o posicionamento doutrinário do Pablo Stolze, do professor Pablo Stolze, ele é predominante, tá certo? A gente tem também algumas espécies, pessoal, do mandato geral, mandato especial, mandato em termos gerais e mandato com poderes especiais. Vamos dar uma olhada. Primeiro, o que é o mandato geral, pessoal? É aquela modalidade de mandato que fornece poder para o mandatário atuar em qualquer tipo de negócio jurídico, tá certo? É um mandato abrangente, é um mandato que vai fornecer bastante poderes para esse mandatário representar o mandante, né? A gente também tem, que é o mais comum, um mandato especial, que vai ser concedido com restrição de poderes, né?
o mandatário somente vai poder representar o mandante naqueles negócios jurídicos que estão especificados no instrumento do mandato, tá certo? Não vai poder ter essa abrangência maior, né? Importante a gente delimitar isso. Vamos lá, olha o que o artigo 660 fala para nós. O mandato pode ser especial a um ou mais negócios jurídicos determinadamente, ou geral a todos os do mandante. Então é essa possibilidade, né? A gente tem também, pessoal, o mandato em termos gerais. O que é o mandato em termos gerais, pessoal? Essa modalidade de mandato vai garantir ao mandatário que ele pratique qualquer ato que seja necessário, né, a manutenção, a tutela dos interesses, né, da administração dos interesses do mandante, tá certo? Mas como ele é um mandato que acaba sendo mais abrangente, ele vai dar poderes apenas, né, para que o mandatário ele pratique os atos que sejam extremamente necessários à administração dos negócios do mandante, tá certo? Então, por exemplo, uma alienação de um bem, tá certo? Que é um ato que normalmente não é, né, absolutamente necessário à administração, né, do patrimônio desse cara, né? Alienação de um carro que faz parte do patrimônio da empresa desse mandante, né? Um exemplo. Para que o mandatário, né, que tenha esse mandato em termos gerais, ele possa fazer isso, é necessário, né, que o mandante ele outorgue poderes específicos para a realização desse ato, tá certo? Olha o que o artigo 661 fala para nós, ó. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende da procuração de poderes especiais expressos. Então, acaba, por mais que ele seja um mandato aí, né, pelo menos na sua nomenclatura, né, em termos gerais, ele acaba sendo um pouco mais restrito, né? Qualquer ato que seja específico, que extrapole esse dever geral de administração, ele precisa ser autorizado especificamente aí, né, pelo mandante, tá certo? Pessoal, o mandato com poderes especiais, né, em contrapartida, é aquele que vai fornecer poderes específicos para o mandatário atuar em determinados casos, né? Ele vai ser sempre interpretado de maneira muito cautelosa, de maneira restritiva, para que não dê poderes a mais, né, do que para o mandatário daqueles que o mandante especificamente ele quis fornecer. Então, vamos imaginar que o mandatário tenha poderes para vender o bem. Ele vai ter o poder para vender o bem, ele não tem o poder, por exemplo, para dar esse bem em garantia de um empréstimo, né? Então, tem que ser interpretado de forma restrita, tá certo? Maravilha. Agora, um ponto interessante, né? Quando o mandatário ele recebe, né, esse ônus, né, que é o mandato, ele tem que aceitar, para que esse contrato tenha validade, ele tem que aceitar esse ônus, sem dúvida alguma, tá certo? Agora, essa aceitação não precisa ser expressa, ela pode ser tácita. Como, por exemplo, receber o mandato, né, em mãos, né, o documento, ou começar a agir de forma a representar os interesses do mandante, tá ok? Importante a gente destacar isso. Pois bem, a gente está diante de um contrato, né, de uma modalidade de contrato, onde pode ser muito comum que o mandante, que o mandatário, né, ele pratique atos que acabem extrapolando, né, os poderes que foram estabelecidos pelo mandante, que foram outorgados a ele. Quando ele faz isso, né, para que o mandante ele se vincule aos atos que foram praticados pelo mandatário, para que ele responda por esses atos, desde que esses atos não estejam, né, expressamente autorizados aí no instrumento de mandato, o mandante tem que ratificar esses atos, tá certo? Se ele fizer isso, ele se torna responsável pelos atos praticados pelo mandatário. E lógico, essa é a grande premissa do contrato de mandato, né? O mandatário vai agir em nome do mandante. O mandante, através do seu patrimônio, né, nos limites estabelecidos no contrato de mandato, vai ser responsável por arcar com todos os atos praticados pelo mandatário, tá certo? Olha o que o artigo 662 fala para nós. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele cujo nome foram praticados,
salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ao resultar de ato inequívoco e retroagirá à data do ato. Então, não pode deixar nenhum tipo de dúvida, né, ao terceiro, né, vinculado a esse negócio jurídico, que o mandante ele acabou por ratificar os atos praticados pelo mandatário, tá certo? E o fazendo, né, os efeitos dessa ratificação vão retroagir à data do ato em que ele foi praticado, tá certo? Com todas as consequências serão arcadas pelo seu patrimônio. Olha lá, pessoal, o que o artigo 665 fala para nós, né? E se o mandatário extrapolar os poderes, né, e esses atos não forem ratificados pelo mandante? O mandatário que exceder os poderes do mandato ou lhes proceder contra ele será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante não ratificar os atos. Então, se não for ratificado, o que isso quer dizer? Que ele pode, inclusive, responder com o seu patrimônio pessoal pelos atos que ele praticou, tá certo? Que o mandante pode ficar, né, isento dessa obrigação caso ele não tenha autorizado expressamente, né, através do mandato, ou o mandatário agir nesse sentido. Vamos falar um pouquinho também, galera, sobre as obrigações do mandante e as obrigações do mandatário, tá certo? Importante a gente tecer alguns comentários a respeito disso também. Tá joia? Olha lá. Vamos falar primeiro sobre as obrigações aí do mandatário. Primeiro, agir em nome do mandante dentro dos poderes conferidos na procuração, tá certo? É o que a gente acabou de falar. 2. Aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e indenizar qualquer prejuízo causado por sua culpa ou daquele a quem subestabelecer. Olha só, né? Ele responde. Primeiro, ele tem que agir da maneira mais correta possível na administração dos interesses do mandante, né? Ele vai agir como se o bem fosse seu, né? Como se o direito fosse dele próprio. E se ele causar qualquer prejuízo, né, em razão de ato culposo, quando eu digo culpa aqui, eu digo culpa em sentido amplo, né, em sentido lato, intencionalmente ou não intencionalmente, mas agindo, né, com negligência, imprudência ou imperícia, ele vai ter que indenizar o mandante pelos prejuízos que ele causar e também pelos prejuízos causados a quem ele subestabeleceu, tá certo? Agindo, evidentemente, de maneira dolosa ou culposa, né? Olha o que o artigo 667 fala para nós. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem subestabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. E aqui a gente tem um ponto interessante, né? A questão da não autorização do mandatário ao subestabelecimento, né? Então, aqui a gente tem um ponto que vale a pena a gente destacar. Eu disse para vocês que o subestabelecimento é um ato, né, através do qual o mandatário ele transfere os poderes que ele recebeu recebeu do mandante a um terceiro. E esse subestabelecimento, por razão da sua abrangência, né, ele tem uma especificidade. Ele pode ser ou não ser autorizado pelo mandante, né, quando ele firma o contrato de mandato com o mandatário, tá certo? Então, olha que interessante. Se o mandatário, né, o mandante e o mandatário celebraram um contrato de mandato e nesse contrato não há autorização expressa, né, para que o mandatário ele possa subestabelecer os poderes que ele recebeu, qualquer tipo de ato praticado pelo subestabelecido aí, que gere prejuízo ao mandante, ele vai ser responsável. Mas, professor, ele pode subestabelecer, mesmo que não tenha autorização por parte do mandante, ele pode, tá certo? Ele pode, a gente tem essa peculiaridade. Então, quero que vocês gravem bem isso, que isso fique bem claro na cabeça de vocês. O mandatário ele pode subestabelecer os poderes que ele recebeu, mesmo que seja vedado expressamente no contrato de mandato, tá certo? Ele pode subestabelecer. Mas ele vai ser responsável por todos os atos praticados por quem ele otorgou esses poderes, a quem ele subestabeleceu esses poderes, melhor dizendo, né? Ao subestabelecido aí, tá certo? E ele vai ser responsável por qualquer tipo de prejuízo que ele cause ao mandante, né? Então a gente tem essa peculiaridade, tá certo? Olha lá o parágrafo 2º do 667. Havendo poderes de subestabelecer, só serão imputáveis ao mandatário os danos causados pelo subestabelecido se tiver agido com culpa na escolha deste ou nas instruções dadas a ele. Então,
a gente tem uma diferença de abordagem aqui de poderes, né? Se o mandante autorizou o subestabelecimento, né, e o mandatário assim agiu, subestabelecendo os poderes, caso o subestabelecido, aquele que recebe esses poderes aí pelo subestabelecimento, ele pratique algum ato que gere prejuízo ao mandante, né, o mandatário somente vai ser responsabilizado se ele na escolha, no ato de escolha aí do subestabelecido agiu de forma dolosa, culposa, né, não escolheu muito bem aí o seu representante, ou se ele não passou as instruções necessárias de maneira correta, né, para o exercício do mandato, tá certo? Então a gente tem essa peculiaridade. Agora, se não houver autorização, qualquer tipo de ato que o subestabelecido pratique que gere prejuízo para o mandante, o mandatário vai ser responsável, tá certo? Atentos a essa diferenciação. Acho que a gente tem que deixar isso bem claro. Olha o caput, né? O que ele diz para nós, pessoal? Do 667, né? Caso o mandatário subestabeleça sem haver autorização expressa para tanto no instrumento do mandato, responderá pelos prejuízos causados ao mandante por sua culpa ou de quem se subestabelecer. Parágrafo 1º. Se houver proibição do mandante subestabelecer, responderá o mandatário perante este pelos prejuízos ocorridos sob a gerência do substituto, embora provenientes de caso fortuito, salvo provando que o caso teria sobrevindo ainda que não tivesse havido subestabelecimento. Tá certo? Por que eu estou lendo esse artigo para nós? Para deixar mais claro ainda o tamanho da responsabilidade do mandatário, caso ele venha subestabelecer poderes sem autorização, tá certo? Então, essa responsabilidade acaba se tornando cada vez mais abrangente quando não há autorização, tá certo? E o parágrafo 4º. Sendo omissa a procuração quanto ao subestabelecimento, o procurador será responsável se o subestabelecido proceder culposamente. Então, se não houver menção, né, que vete expressamente o subestabelecimento, o mandatário vai ser responsável pelos atos praticados aí pelo subestabelecido, se esse agir de forma culposa, tá certo? Outro dever, pessoal, do mandatário: prestar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, qualquer título que seja. Então, ele tem que prestar contas e ele tem que transferir para o mandante todos os benefícios que ele receber em razão do exercício do mandato, né? Porque ele vai estar agindo em nome do mandante, né? Olha o que o artigo 668 fala para nós. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato, qualquer título que seja. Tá certo? É importante a gente destacar isso. Se o mandante sofrer qualquer tipo de prejuízo por ato praticado, né, pelo mandatário, o mandatário também vai ter que indenizá-lo, tá certo? É importante a gente destacar. Olha o que os artigos 670 e 671 falam para nós. Ó. Pelas somas que devia entregar o mandante ou recebeu para despesa, mas empregou em proveito seu, pagará ao mandatário juros desde o momento que abusou. Se o mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio, algo que deveria comprar, né, para o mandante, por ter sido expressamente designado do mandato, terá este ação para obrigá-lo a entregá-lo a entrega da coisa comprada. Então, ele fica responsável, né, por repassar qualquer tipo de ganho, né, que o mandante tenha obtido aí, através da sua atuação, em razão do instrumento de mandato. Apresentar o instrumento de mandato às pessoas com quem tratar em nome do mandante. Certo? Ele tem a obrigação de falar, ó, eu sou o representante do fulano de tal. A procuração me dá esses poderes. E se o terceiro com quem ele negociou não exigir esse instrumento de mandato? Olha o que o artigo 673 fala para nós, pessoal. O terceiro que depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Então, ó, se ele não exigir a apresentação do mandato e celebrar um negócio jurídico, tá certo? Se esses poderes se esse negócio for celebrado, né, com poderes que sejam superiores àqueles que foram garantidos no contrato de mandato, o terceiro nada vai poder exigir, né, nem do mandante nem do mandatário, tá certo? Agora,
Se o mandatário prometeu que o mandante iria ratificar os atos, ou se ele se responsabilizou pessoalmente, aí o mandatário vai ser responsável. Olha o que o 663 fala para nós. Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir no seu próprio nome, ainda que o negócio seja por conta do mandante, tá certo? Então, se ele agiu em nome próprio, mesmo que o negócio seja em benefício do mandante, é ele, mandatário, quem vai arcar com esses ônus, né, com esses custos. Concluir o negócio já começado, embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, salvo se houver perigo na demora. Então, vai procurar, mesmo que o mandante tiver morrido, ou tiver a situação do contrato tivesse alterado, né, o mandatário vai procurar celebrar o ato jurídico para que o mandante ou seus herdeiros não tenham maiores prejuízos, né? O que o artigo 674 fala para nós, ó. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado se houver perigo na demora. E as obrigações do mandante, né? Primeiro, satisfazer as obrigações assumidas dentro dos limites do contrato. O artigo 675 ele é bem claro nesse sentido, ó. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário na conformidade do mandato conferido e adiantar a importância das despesas necessárias à execução desse quando o mandatário lhe pedir. Então, ó, além do mandante, né, ficar responsável por todos os negócios jurídicos celebrados dentro, né, dos poderes estabelecidos no mandato, ele tem que arcar com todas as despesas que o mandatário teve para poder exercer, né, esse mandato, tá certo? Inclusive adiantando despesas, se for o caso, ou reembolsando o mandatário pelas despesas que ele teve, tá certo? É importante a gente destacar isso. Sempre, evidentemente, que o mandante agir nos limites do mandato, tá certo? Agora, e se o mandatário pratica determinado ato de maneira diversa daquela que foi orientada pelo mandante, né? Mas formalmente correta, ou seja, no contrato de mandato ele tem poderes para exercer os atos que ele praticou. Nesse caso, o mandante vai ser responsável perante terceiro por arcar com esses atos, né? Mas depois ele pode ingressar com uma ação regressiva contra o mandatário e pleitear a devolução dos valores que ele teve que arcar, tá certo? Interessante, né? Nesse sentido, o artigo 679, olha lá. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Então, ó, importante a gente destacar a cautela que a gente tem que observar quando vai celebrar o contrato de mandato, né? Esse artigo 679 ele é muito elucidativo. E se o mandatário extrapolar os limites estabelecidos no contrato de mandato, né, quando ele vai celebrar o ato jurídico? O mandante não vai ser responsável, tá certo? Porque a obrigação do terceiro que celebrou o negócio jurídico fiscalizar se esse mandatário teria poderes para isso. Se ele não fez, o problema não é do mandante, tá? Esse terceiro acabou assumindo os riscos. Agora, reforçando, né, se o mandatário agiu dentro dos limites do contrato de mandato, o mandante vai ter que ser responsável por todos os atos por ele praticados, tá certo? Como eu disse para vocês também, o mandante é obrigado a adiantar e também ressarcir todas as despesas, né, que o mandatário teve para execução, né, do contrato, tá certo? Interessante a gente destacar isso. Olha lá, né, o 675 a gente já conversou, né? E mesmo, né, que essas despesas sejam oriundas de ato doloso ou culposo, ó, é igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes, tá certo? Também tem que reembolsar, como eu acabei de falar, né, os custos para a execução do contrato. As somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Então ele tem que reembolsar, inclusive com juros, né, as despesas que o mandatário acabou tendo que arcar para executar esse contrato de mandato que ele foi otorgado, tá certo? E se essas despesas não forem reembolsadas, o mandatário vai ter direito de retenção, tá certo? Olha lá.
O mandatário tem sobre a coisa de que tem a posse, em virtude do mandato, o direito de retenção, até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. Tá certo? Maravilha. Vamos falar agora um pouquinho sobre as hipóteses de extinção do contrato de mandato. Artigo 682. Cessa o mandato. 1. Pela revogação ou pela renúncia. 2. Pela morte ou interdição de uma das partes. 3. Pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir poderes ou mandatário para os exercer. 4. Pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio. Vamos lá. Primeira hipótese, né? Revogação e renúncia. Pessoal, o contrato de mandato é um contrato que essencialmente ele vai ser baseado no vínculo de confiança entre as partes, tá certo? Então, a partir do momento que uma das partes aí resolva mudar de ideia, é cabível que esse contrato seja cancelado unilateralmente, né? Isso vai ser feito através da resilição, né? Simplesmente as partes vão cancelar o contrato e ele deixa de produzir efeitos, tá? Isso é possível, tá certo? Não há necessariamente aí se obter um tipo de motivação para isso. O contrato vinculado simplesmente à confiança entre as partes, né? Tá certo, pessoal? É possível o mandante ele revogar o mandato que ele otorgou? Sem dúvida alguma, tá certo? Sem dúvida alguma. O importante é que seja feito de forma expressa, inclusive, né? Olha lá. Tanto, artigo 687, né? Tanto que for comunicado ao mandatário a nomeação de outro para o mesmo negócio, considerar-se-á revogado o mandato anterior. Então, se o mandante ele constitui um novo procurador para exercer os mesmos poderes, as mesmas atividades, vai se considerar revogado o mandato, tá certo? E os efeitos ex nunc, ou seja, não vão retroagir, tá certo? A revogação vai começar a produzir efeitos a partir, né, de quando ela se efetivou. Os negócios jurídicos que foram celebrados anteriormente vão ser considerados válidos, tá certo? Importante a gente destacar isso aqui. Agora, uma dúvida que pode surgir, né? Se eu faço essa revogação que não seja expressa, tá certo? O ideal é que ela fosse expressa, né? Mas que ela, no caso do 687, ela sendo tácita. Para que não gere nenhum tipo de alegação de boa-fé aí por parte de terceiros, ou até mesmo pelo mandatário, para que não haja nenhum tipo de equívoco. O que é adequado se fazer? Pessoal, se orienta a fazer uma citação por edital, né? Se publicar um edital, informando a todos os interessados que o fulano de tal, né, que era o mandatário, né, o procurador daquela determinada pessoa para poder exercer certos direitos, não é mais, né? Teve seu mandato revogado, né? Então, a ideia do edital é uma ideia bem interessante, para que a gente não tenha a responsabilização de terceiros, alegação de terceiro de boa-fé, que acabou celebrando o contrato, né, com o mandatário, entendendo que esse contrato ainda fosse válido, tá certo? Ou até mesmo por parte do mandatário, né, já que não há uma revogação expressa. Olha o que o 686 fala para nós. A revogação do mandato notificada somente ao mandatário não se pode opor aos terceiros que, ignorando-a de boa-fé, com ele trataram, mas ficam salvas ao constituinte as ações que, no caso, lhe possam caber contra o procurador. Então, mesmo que o mandatário tivesse sido notificado da revogação, né, terceiros de boa-fé vão poder alegar que o mandato seja, que o contrato celebrado, né, através, né, em razão do contrato de mandato, né, eles sejam válidos, né? Então, para evitar isso aqui, interessante, né, que o mandante ele acabe publicando essa informação através de meios de comunicação inequívoco, né? Como, por exemplo, o edital. Tá certo? Pessoal, a revogação ela pode ser total, né, dos poderes totais ou parcial, tá certo? E não, como eu disse para vocês, não precisa de qualquer justificativa. Por quê? O contrato é um contrato vinculado aí em confiança mútua, tá certo? Beleza, né? Com relação então ao mandante, a gente acabou vendo tudo que é importante. E com relação ao mandatário, pessoal, ele pode renunciar, né? Um vai revogar o mandato, né, que é o mandante, e o mandatário vai renunciar aos poderes que ele recebeu. Precisa justificar? Não. Precisa ter transcorrido um tempo específico? Não. Pode ser a qualquer tempo, tá certo? E o único dever que ele tem é comunicar, né, o mandante dessa renúncia, né? Para que o mandante ele possa constituir em tempo hábil
um outro procurador, né? E se ele não fizer isso, o mandatário vai poder ser, ele pode ser obrigado a indenizar os prejuízos que o mandante venha a sofrer em razão desse ato. Então, artigo 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade ou pela falta de tempo, a fim de prover a substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável e que não lhe era dado subestabelecer. Pessoal, vamos falar um pouquinho também, um negócio muito interessante, né, a respeito desse tema. Cláusula de irrenunciabilidade do mandato, né? Nossa, alguém pode ficar vinculado obrigatoriamente ao contrato, pessoal? Olha, mais ou menos assim, né? Mas dentro do direito dos contratos, nada é perpétuo, né? A gente tem sempre a possibilidade de rescisão desses vínculos, né? Então, se a gente estabelece essa cláusula de irrenunciabilidade, em regra, o mandatário está vinculado, né, ao mandante, né, a esse poder, e não pode renunciar. Agora, e se ele renunciar? E se ele buscar sair dessa relação jurídica? Ele pode? Pode, mas ele vai ter que indenizar o mandante, tá certo? Importante a gente destacar isso. No caso de morte também, interdição de uma das partes, o contrato ele vai ser extinto. Por quê? É um contrato personalíssimo, né? Tá certo? A gente não tem aí a transferência desses poderes aos herdeiros, né? Agora, lógico, a gente vai ressalvar os direitos de terceiros de boa-fé, né? São válidos, o artigo 689 ressalta isso, né? São válidos, respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou extinção do mandato por qualquer outra causa. Tá certo? Com relação a isso, é importante a gente destacar aí alguns aspectos, né? Quando a gente tem aí um incapaz que outorga poderes através do seu representante legal, né? A morte do representante do incapaz, ela não vai extinguir o mandato, tá certo? Porque o mandante não é o representante, mas o próprio incapaz, tá certo? Se o incapaz permanecer vivo, o contrato de mandato também permanece com validade. A morte do administrador da pessoa jurídica não vai causar a extinção do mandato que ele conferiu, tá certo? Que a pessoa jurídica continua existindo, tá? E o falecimento, olha que interessante, do advogado que subestabeleceu poderes, não acarreta a cessação dos efeitos do subestabelecimento. O subestabelecimento continua válido, certo? Olha lá, pessoal, é importante o artigo 690. Se falecer o mandatário pendente o negócio a ele cometido, os herdeiros, sendo ciência do mandato, avisarão o mandante e providenciarão a bem dele, como as circunstâncias exigirem. E o 691, né? Os herdeiros, no caso do antigo antecedente, devem limitar-se às medidas conservatórias ou continuar os negócios pendentes que não se possam demorar sem perigo, regulando-se os seus serviços dentro desse limite, pelas mesmas normas que as do mandatário estão sujeitos. Então, pessoal, aqui deve-se procurar ressalvar os interesses do mandante, né, para que o negócio jurídico, em razão da morte aí do mandatário, né, o negócio jurídico que ele estava celebrando, né, não venha a causar prejuízos ao mandante. Então, os herdeiros do mandatário vão poder dar continuidade a esse negócio jurídico, desde, né, que fique claro que se esse negócio for interrompido, isso vai gerar prejuízo ao mandante, mas sempre respeitando os limites, né, do contrato de mandato que o mandante havia celebrado aí com o falecido, com o decujus, né? Pessoal, e no caso de interdição, né, do mandante ou mandatário, o contrato também está extinto, né, porque não há mais a possibilidade de se manter os vínculos que haviam sido estabelecidos ali, personalíssimos de confiança, né? E quando a gente tem também, né, em razão disso, né, outro tipo de modificação, né, de estado que altera a capacidade das partes. Por exemplo, né, o pai havia outorgado o poder para alguém representar o seu filho que é menor de idade. Enquanto o filho for menor de idade, esse contrato de mandato tem valor. Mas a partir do momento que esse filho se torne maior, né, ele alcance a maioridade, esse contrato perde a razão de ser. Evidentemente que aqui a gente também tem que resguardar os terceiros de boa-fé, tá certo? E pelo final do prazo, né, ou pela conclusão do negócio pelo qual foi celebrado o contrato de mandato, o contrato ele deixa de produzir efeitos.
Quando o contrato ele vai ser revogável? Primeiro, quando ele contém a cláusula de revogabilidade, podendo ser revogado, né, através do pagamento por parte aí da parte que pleitear essa revogação por perdas e danos, né? E também quando for constituído em causa própria. Olha o que é isso aqui, pessoal. Conferido o mandato com a cláusula em causa própria, sua revogação não terá eficácia nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, podendo transferir para si os bens imóveis ou imóveis objeto do mandato, obedecidas às cláusulas gerais. Isso aqui, pessoal, é quando o mandante não outorga poderes para o mandatário para que ele realize determinado negócio jurídico, por exemplo, uma compra e venda de um determinado imóvel. Mas que ele também possa, se ele quiser, o mandatário, ele pessoalmente participar desse negócio jurídico. Ou seja, ele pode representar o mandante na venda de uma casa, né? E ele também pode ser o comprador desse imóvel, né? Isso é chamado mandato in rem suam, tá certo? Ele tem essa possibilidade, né? Ele tem que ser feito em razão dessa característica peculiar, né? Por instrumento público, e ele também tem essa característica da irrevogabilidade para garantir uma maior segurança às partes, tá certo? Também vai ser revogável quando a cláusula, né, de revogabilidade for condição para celebrar um negócio jurídico e quando, né, o mandato contém poderes para de cumprimento ou confirmação de negócio ao qual ele esteja vinculado, tá certo? Conforme definem os artigos 684 e 686 do Código Civil. E por fim, pessoal, a questão do mandato judicial, né? Ele vai ser celebrado, né? Vai ser o instrumento que vai confirmar, vai concretizar, melhor dizendo, o contrato de mandato que vai ser firmado entre o advogado e o cliente. E esse contrato de mandato não tem nada a ver com o contrato de prestação de serviço, contrato de honorários, tá? É o contrato de mandato, tá certo? Somente, evidentemente, vai poder ser celebrado, né? Somente vai poder receber poderes o profissional que for legalmente habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil, né? Que possa ser advogado de forma, né, que seja advogado, né, de maneira todos os requisitos legais. E o contrato de mandato, pessoal, judicial, ele sempre, em qualquer hipótese, vai poder ser celebrado por instrumento particular. Galera, o mandato judicial ele tem uma regulamentação toda específica no novo Código de Processo Civil. E aqui a gente vai tratar de uma maneira muito, muito superficial desse tema, tá? Olha o que o artigo 104 fala para nós. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. Então, sem a procuração, ele não pode representar os interesses do seu cliente, salvo para evitar preclusão, né, de um direito, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. Né? Por exemplo, participar de uma audiência, da qual ele acabou tomando conhecimento pouco tempo antes. Né? Então, ele vai poder participar e depois pedir, né, realizar o ato, enfim. E pedir para o juiz, né, que o juiz conceda um prazo para que ele possa juntar o instrumento de mandato, tá certo? A procuração judicial ela vai poder ser constituída de duas formas, né? Com a cláusula ad judicia e com a cláusula ex judicia, tá certo? A cláusula ad judicia, pessoal, ela vai autorizar o advogado a realizar qualquer tipo de ato processual, né, para defender os interesses do seu cliente. E a ex judicia, pessoal, ela vai poder autorizar o advogado a exercer atos que não sejam diretamente ligados da atuação desse profissional, mas também sejam relevantes para o processo. Por exemplo, dactação, confessar, transigir, renunciar a determinado direito, esse tipo de situação, né? São situações específicas que o cliente ele tem que garantir ao advogado, né, caso ele assim queira, né, especificamente no mandato. E a gente tem também a procuração que é constituída através da cláusula ad judicia et extra, que é a mais abrangente, né? Que vai fornecer poderes para o advogado atuar dentro do processo e fora dele, né? Até extrajudicialmente representando os interesses do seu cliente. E quando o advogado ele pode renunciar ao mandato? Como que a gente vai fazer isso aqui? Ele vai renunciar, pessoal, só que mesmo com a renúncia ele vai ficar vinculado, né? Durante um determinado tempo a esse processo. Então ele vai notificar o cliente que ele não mais tem interesse em ser o seu procurador, e a partir da ciência inequívoca aí do cliente, ele vai ficar vinculado a esse processo durante 10 dias. A partir desse prazo, né, o cliente tem aí a incumbência de contratar um novo procurador, mas passado esse prazo, ele está livre, né, ele não vai ficar mais vinculado aos atos processuais. Isso está muito claro aí da leitura do artigo 112 do novo Código de Processo Civil, tá certo?
Galera, era isso que a gente tinha para falar a respeito desse tema. Peço desculpas aí porque o vídeo ficou bem grande, né? Mas é uma revisão, é uma abordagem bem completa sobre o contrato de mandato. Fique à vontade para interagir com a gente através da nossa fanpage, né? Só procurar lá, @professor José Eduardo, ou através aqui mesmo do nosso canal do YouTube. É sempre um prazer, né, receber as suas sugestões, as suas dúvidas, né, seus comentários. A gente fica sempre muito contente. Um grande abraço a todos, pessoal, e até a próxima.